Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo 11, do versículo 1 ao 44. João, capítulo 11, versículo 1 ao 44. O Senhor vem nos dizer assim: certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro, mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, mesmo assim voltarás para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava de sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me por não ter estado lá, para que creres, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Didimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado, já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concede tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. E disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Creis nisso? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor. Eu creio que tu és Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dito isto, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria, em particular disse-lhe: o Mestre está aqui e te chama. E ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-lhe levantando-se às pressas e sair, seguiram-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para lhe chorar.
Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e abalado. Perguntou-lhe aonde o puseram. Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E então os judeus disseram: Vede como o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter curado que este homem morresse? Que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: Tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se credes verá a glória de Deus? Então tire a pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. E eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creias que me enviastes. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o que estava morto saiu, com os pés e as mãos atadas com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus lhe disse: Desatai e deixá-lo ir. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Te pedimos ao Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a falar conosco, assim, Senhor, como Tu já falaste, através, Senhor, das orações entoadas na Tua casa, através dos louvores de adoração ao Teu santo nome, através, Senhor, da Tua palavra lida. Queremos Te pedir, Senhor, continua a falar conosco neste lugar. Que eu diminua para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. Que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a corrigir, que seja o Senhor a dizer, que seja o Senhor a instruir. Que ninguém venha se exaltar, que ninguém venha se declarar sabedor aqui neste lugar, mas que seja o Senhor a ser exaltado, que seja o Senhor a ser engrandecido, e que seja o Senhor a ser proclamado neste lugar. Queremos, Senhor, Te pedir, continua, Senhor, conosco e fala conosco. É o que eu Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos irmãos, estamos diante a um texto a qual nos conta a respeito da ressurreição de Lázaro, a qual João nos fala a respeito desse milagre que Cristo Jesus realizara. Ele começa nos dizendo: certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. João vai nos contar a respeito de Lázaro que estava doente. Lázaro, a casa a qual Jesus frequentava, a casa a qual Jesus gostava de estar acompanhado e ensinando Marta e Maria, estando naquele lugar. João vai nos dizer que certo homem chamado Lázaro estava doente. E esse homem era irmão de Maria e de Marta, que eram do povoado de Betânia. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Essa mesma Maria era aquela a qual derramou o vaso sobre os pés do Senhor, perfumado, e enxugou os pés do Senhor com os seus cabelos. Essa mesma mulher a qual estava prostrada diante do Senhor e reconhecendo
está doente. As irmãs de Lázaro mandaram um recado para o Senhor, dizendo que o seu irmão, aquele que Jesus amava, estava doente. Elas não pediram que Jesus o curasse, elas não pediram que Jesus fosse até lá para fazer algo, mas elas mandaram um recado a Jesus dizendo: Jesus, aquele a quem tu amas está doente, aquele a quem tu amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Jesus disse àquele quem veio trazer a mensagem: olha, manda dizer que essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus vai dizer e vai anunciar que essa doença não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus já sabia o que ele iria realizar, o que ele iria fazer. Jesus já sabia o que ele tinha para fazer e o que ele tinha para agir. O Senhor não age precipitadamente, o Senhor não age antes do que ele quer, do que nós queremos, mas o Senhor age na hora certa e da forma certa que ele quer e que ele realiza a sua obra. Jesus amava Maria, amava Marta, a irmã dela e Lázaro, mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. João é bem claro em dizer que Jesus amava Marta, amava Maria, amava sua irmã, amava Lázaro, mas mesmo sabendo que Lázaro estava doente, ele permaneceu 2 dias ainda no lugar onde estava. Às vezes na minha e na sua vida não é diferente. O Senhor não deixou de te amar. Às vezes oramos e pedimos que o Senhor nos atenda e realize as nossas súplicas, os nossos pedidos, e talvez achamos que o Senhor não tenha respondido, talvez achamos que o Senhor não tenha agido da forma que nós queremos, porque o Senhor não nos ama. Aqui o texto João vai bem claro em dizer que Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro, mas ele ainda permaneceu 2 dias naquele lugar, antes de ir de encontro a eles. O Senhor, ele tem o controle de todas as coisas. De Keller vai dizer em seu livro de oração que o Senhor sempre responde às nossas orações, mas nem sempre ele responde às nossas orações da forma que queremos ou da forma que pedimos. O Senhor sempre responde às nossas orações, sendo sim ou sendo não, mas o Senhor sempre atende às nossas orações. O próprio Tim Keller vai dizer que se nós soubéssemos o que o Senhor sabe a nosso respeito, nós entenderíamos o porquê foi atendido ou não foi atendido as nossas orações. Se nós bem entendêssemos o que o Senhor tem para cada um de nós, se nós bem entendêssemos aquilo que o Senhor tem a realizar na minha e na sua vida, nós entenderíamos o porquê muitas vezes o Senhor tem dito não a algumas orações, o Senhor tem dito não a alguns pedidos. Se nós entendêssemos aonde o Senhor quer nos levar, o que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, nós entenderíamos o que o Senhor quer realizar na nossa vida. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que nós não sabemos nem orar da forma que convém, mas o Espírito Santo do Senhor é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor sabe a hora certa. O Senhor não está tardando, o Senhor não está demorando. O Senhor sabe a hora certa de agir. Ele tem o controle em suas mãos. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o controle de todo o universo em suas mãos. Por isso, descanse no Senhor. Amém. Depois disso, depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Jesus vira para os discípulos e diz: vamos novamente
novamente para a Judéia. E eles lhe disseram: Senhor, Rabi, mestre, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltais para lá? Os discípulos estavam preocupados com o Senhor. Estavam preocupados com Jesus. Senhor, os judeus há pouco tempo tentaram apedrejar o Senhor lá. E mesmo assim o Senhor vai voltar para lá? Mesmo assim o Senhor vai voltar para lá? Os discípulos estavam preocupados com a vida de Jesus. E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Jesus quis dizer para eles: eu ainda tenho muita coisa para fazer, eu ainda tenho muito a realizar, eu ainda tenho algumas coisas a fazer e a realizar, eu ainda tenho obras a cumprir. Também podemos analisar esse texto e dizer que aquele que anda na luz consegue analisar e ver os caminhos tortuosos e os buracos no caminho, pois a palavra do Senhor vai nos dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aquele que possui e que se alimenta da palavra do Senhor consegue, através da palavra de Deus, analisar o caminho que tem andado, pois a própria Bíblia vai nos dizer que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final são de morte. Há caminhos, todos os caminhos aos olhos dos homens são bons, mas alguns são caminhos de morte. Por isso, podemos também analisar essa parte desta forma, que devemos andar diante da luz, devemos andar e colocar luz em nossos caminhos. Precisamos analisar aonde temos andado e aonde temos pisado. Devemos andar em caminhos de luz para podermos ver o caminho em que temos trilhado. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Pois se anda de noite, tropeça, pois nela não há luz. Se andamos em caminhos escuros, em caminhos obscuros em nossa vida, nós acabamos tropeçando, pois não há luz nesse caminho. Quando não seguimos o que Cristo Jesus nos mandou seguir, quando não vivemos a vida com Cristo Jesus nos mandou andar, tropeçamos porque não estamos com a luz da palavra do Senhor e não agimos conforme a palavra do Senhor nos diz. Mas e tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. Jesus diz para os discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lhe despertar do sono. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, não que ele tinha dormido, mas que ele tinha morrido, mas ele iria lá para ressuscitá-lo. Jesus diz aos seus discípulos: olha, nosso amigo Lázaro morreu, mas ele diz: nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu estou indo lá para acordá-lo. Mas Jesus queria dizer a ele: nosso amigo Lázaro morreu, mas eu estou indo lá para ressuscitá-lo. E os seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Senhor, se ele está dormindo, é porque ele vai se recuperar, vai dar tudo certo. Senhor, ele está dormindo, então daqui a pouco ele vai ficar bom, vai dar tudo certo para ele. Então Jesus lhe diz abertamente, e os discípulos lhe disseram: ficará bom. Jesus, havendo se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Jesus diz aos seus discípulos claramente: olha, Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me, porque por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos até ele. Jesus disse: por causa de vocês, eu me alegro, porque agora
vocês verão e crerão. Jesus diz: por causa de vocês, nossos discípulos, que estão aqui comigo e não estavam lá, eu me alegro, porque agora vocês verão e crerão em mim verdadeiramente. E crereis, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Tomé falou, Tomé, aquele que era aquele que via para crer, aquele que às vezes acreditava e às vezes precisava ver para crer, teve um ato de fé em dizer: não, vamos nós também morrer com ele, vamos embora. Não vamos deixar ele sozinho não, porque ele vai para lá. Se já tentaram apedrejar ele, ele vai morrer e a gente vai com ele, vamos com ele. Não deixa ele sozinho, vamos deixar ele sozinho não. Vamos com ele, para a gente morrer também com ele. E quando olhamos para a vida de Tomé, podemos identificar algumas pessoas e talvez até a nossa vida como Tomé. Às vezes estamos com decisões em nossa vida: não, eu vou fazer, eu vou agir, vai ser dessa forma, vai ser de outro jeito. E às vezes estamos assim: não vai dar jeito não tem como não, eu preciso ver para crer que eu não acredito mais, não vai acontecer mais, já passou tanto tempo, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais para onde ir, não tem, já todo mundo já disse que não tem jeito. Às vezes nos encontramos desta forma, às vezes nos encontramos desanimados, às vezes nos encontramos achando que não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas às vezes nos encontramos com fé dizendo: não vai dar certo, não, isso agora vai para frente, não, nós vamos lá, não tem que a gente morra junto com ele, a gente vai, não vai deixar ele sozinho não. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado, já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém, aproximadamente 180 metros de Jerusalém. Betânia estava. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-la pela perda do irmão. E Maria para consolá-la pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Era um costume judaico os judeus irem até a casa da família enlutada e ficar ali com eles, chorando, ficar ali com eles, consolando com a família, ficar ali com eles, dando um conforto, um consolo durante muitos dias. Por isso, João vai nos dizer que muitos judeus estavam ali, e muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Maria, ao saber que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Correu ao seu encontro, mas Maria ficou, porém, sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido, porque nós sabemos que o Senhor pode realizar a cura, nós sabemos que o Senhor pode fazer. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Mas não tem mais jeito, já aconteceu. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedirdes. Marta fala para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Mas eu creio em quem tu és. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei que tudo que pedirdes, o Senhor, Deus te responde. Eu creio em ti, mesmo que o Senhor não realizou a cura do meu irmão, mesmo que o Senhor não esteja
muitas vezes ser igual Marta. Precisamos, por mais que não vemos saída, por mais que não vemos realização em nossas vidas, precisamos crer no Senhor. Não pelo aquilo que Ele faz, mas pelo aquilo que Ele é e que Ele representa em nossas vidas. Precisamos verdadeiramente honrar o Senhor, não porque Ele pode fazer, mas pelo que Ele é e o que Ele representa na minha e na sua vida. Precisamos ter esse entendimento como Marta, de agradecer ao Senhor pelo que Ele é, por mais que Ele não tivesse estado ali para curar o seu irmão, ela sabia quem era Jesus. É isso que precisamos saber em nossas vidas. Por mais que nada aconteça, por mais que as nossas vidas, as nossas orações não aconteçam, por mais que milagres não aconteçam na nossa vida, que possamos crer no Senhor, porque Ele é Deus eterno e soberano. Que possamos verdadeiramente crer no Senhor, não pelo aquilo que Ele pode fazer ou pode realizar, mas pelo aquilo que Ele é, o Salvador, o Redentor, aquele que se entregou no meu e no seu lugar. E Marta disse a Jesus: Senhor, mas sei que mesmo agora Deus te concede tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. E disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição dos últimos dias. Eu sei que ele vai ressuscitar junto com todos na ressurreição dos últimos dias. Todos ressuscitarão e encontrarão com Cristo Jesus. Todos receberão um corpo glorificado e encontrarão com Cristo Jesus. Ele também ressuscitará. Ela fala para Jesus: eu sei que ele vai ressuscitar naquele último dia. No final dos tempos, ele ressuscitará. Mas Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crê nisso? Jesus declarou a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Eu vim para a ressurreição e para te dar vida. Eu sou aquele que veio para ressuscitar você naquele grande dia. Eu sou aquele que dou a vida, e quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus está dizendo: eu vim para dar vida, eu vim para te ressuscitar naquele grande dia. Mas também, se eu posso fazer naquele dia, porque eu não posso fazer agora? Jesus está dizendo: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Creis nisso? Jesus está dizendo que aquele que crê nele não tem uma morte eterna. Pois o pensamento na época era que quando você morria, acabava eternamente. Você morria eternamente. E por isso Jesus está dizendo: aquele que crê em mim jamais morrerá. Jamais terá uma morte eterna. Jamais morrerá eternamente, mas viverá. Crê nisso? O Senhor morreu na cruz do Calvário para nos dar vida abundante ainda hoje e uma vida eterna com Ele. E Jesus pergunta a ela: crê nisso? Crê que aquele que crê em mim viverá? Crê que eu sou a ressurreição, que eu sou a vida? Você crê nisso? E ele respondeu Marta: sim, Senhor. Eu creio que tu és Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela disse: Senhor, eu creio no Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio no Senhor como Messias que viria para me salvar. Ela disse: eu creio no Senhor como Filho de Deus enviado a este mundo. Eu creio no Senhor como Messias, eu creio no Senhor como Salvador. E é desta forma que precisamos olhar para Cristo Jesus. Não podemos olhar para as nossas dificuldades ou nossos problemas. Não podemos olhar para aquilo que tem se levantado diante das nossas vidas. Precisamos olhar para Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como Rei e Mestre, como Filho de Deus,
como aquele enviado ao mundo para libertar e para nos libertar de todo pecado e de toda iniquidade. Precisamos olhar para Cristo Jesus como Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Mas vivemos num mundo onde pessoas vão à igreja, vão a lugares em busca de milagres, em busca de respostas, em busca de acontecimentos. Não vão à igreja para adorar ao Senhor por aquilo que Ele é e que Ele representa, mas vão a lugares para pedir e para ter algo em suas vidas. Buscam a Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada que realizasse desejos. Não buscam ao Senhor pelo que Ele faz e o que Ele pode realizar e o que Ele já fez na minha e na sua vida. Pessoas vão à igreja não para adorar ao Senhor, mas para que as suas orações, os seus pedidos, os seus desejos, as suas vontades sejam atendidas. Pessoas não vão mais à igreja para entregar as suas vidas ao Senhor, não vão mais às igrejas para adorar o nome do Senhor, não vão mais às igrejas para adorar a Cristo Jesus pelo que Ele já fez, mas vão à igreja para implorar, para pedir, para dizer que precisam, que querem, que dizem. E dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria, em particular, disse-lhe: o Mestre está aqui e te chama. E ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrava. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-se levantando-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Os judeus que foram à sua casa, estavam ali a consolar, olharam para ela e acharam que ela estava indo até o sepulcro para ali chorar. E ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria teve o mesmo discurso que a sua irmã. Talvez essa frase foi algo falada por elas por diversas vezes. Se Jesus estivesse aqui, isso não tinha acontecido conosco. Se Jesus estivesse aqui, isso não tinha acontecido com o nosso irmão. Talvez elas tinham falado isso entre elas diversas vezes e conversado: poxa, se Jesus estivesse aqui, tudo tinha sido resolvido. E Maria se lança aos pés do Senhor e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que acompanhavam, Jesus comoveu-se de profundamente no espírito e abalado. No original grego, a palavra se comoveu profundamente. Jesus se ira profundamente, pois ele bem sabe a batalha que ele ainda iria enfrentar com a morte, a qual, através do pecado, a morte entrou no mundo, e as pessoas não foram criadas para morrer, mas por causa do pecado adâmico, ao pecar, a morte entra no mundo. E Jesus se ira porque aquilo tinha acontecido, a morte tinha levado. E Jesus se comove de profunda compaixão e espírito e perguntou-lhes aonde é o sepulcro, onde sepultaram? E responderam: Senhor, venha e vê. E Jesus chorou. Jesus chorou devido a eles todos viram Jesus realizar e fazer diversas coisas.
não tinha mais jeito. E Jesus, olhando para o estado daquelas pessoas, ele se indigna com a morte e ele chora, devido a tanta dúvida, tanta coisa que aconteceu naquele momento. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos do céu, não podia também ter curado que este homem morresse? Eles questionavam: será que ele abriu os olhos do céu? Ele não poderia ter feito nada? Será que ele não poderia ter feito nada? Mas alguns disseram, e Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada. Jesus vai até o sepulcro, a qual Lázaro estava, e disse: tira a pedra. Então Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus ordena: tira-lhe a pedra. Então a Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele já cheira mal, já está em estado de apodrecimento, porque já faz 4 dias. Os judeus acreditavam que durante 3 dias a pessoa morta ela poderia ressuscitar, porque acreditavam que o espírito ficava ali rondando o sepulcro, rondando ali o corpo durante 3 dias, e não tendo mais sinais nenhum, o espírito voltaria, iria para os céus ou iria para o Hades. Então eles criam que a pessoa só tinha jeito de ser ressuscitada durante 3 dias, mas já tinha 4 dias, não tinha mais jeito. Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias. E tem coisas em nossas vidas que nós precisamos fazer para o Senhor agir em nossas vidas. Precisamos deixar o Senhor agir na nossa vida. Precisamos verdadeiramente confiar no Senhor. Tem coisas em nossas vidas que precisamos fazer para que o Senhor haja em nossas vidas. Precisamos crer que Ele pode realizar milagre nas nossas vidas. Precisamos confiar no Senhor e crer que Ele pode e Ele tem planos maiores para mim e para você. Não importa o caminho, não importa como você tem vivido, não importa a dificuldade que você tem passado, o Senhor tem uma vida melhor para te dar. O Senhor tem planos melhores a realizar na sua vida. O Senhor tem planos maiores para realizar na minha e na sua vida. Por isso precisamos crer no Senhor. Precisamos confiar em Cristo Jesus. Precisamos entregar as nossas vidas verdadeiramente a Cristo Jesus, para que Ele realize o mais em nossas vidas. Precisamos verdadeiramente deixar que Ele seja Senhor em nossas vidas. E quando Ele se torna Senhor em nossas vidas, é Ele quem toma decisões, é Ele quem age, é Ele quem faz. Não somos nós que decidimos ou escolhemos fazer, é Ele quem age em nossas vidas. Precisamos não somente ter Cristo Jesus como Salvador, mas precisamos ter Ele como Senhor das nossas vidas. Precisamos ter Ele como Senhor para Ele realizar a sua vontade e o seu querer em nossas vidas. Mas faz 4 dias e Jesus lhe respondeu: não te disse que se credes verás a glória de Deus? Jesus lhe respondeu: não te disse eu, se credes verás a glória de Deus? Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: se credes, verás a glória de Deus. Se você crer no Senhor, verás a sua glória. Confie no Senhor. Ainda que doa, ainda que gema, ainda que machuque, creia no Senhor, pois Ele tem o melhor para realizar na sua vida.
Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. E eu sei que sempre me ouvistes, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviaste. Jesus agradece ao Senhor, a Deus. Obrigado, Pai, por me ouviste. Obrigado, Pai, por realizaste aquilo que eu te pedi. Obrigado, Pai. E Jesus disse isso em alta voz para que aqueles que ali estavam crerem que Deus quem tinha enviado Jesus. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o que estava morto saiu com os pés e as mãos atadas com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o ir. Jesus chama Lázaro pelo nome. MacArthur vai dizer na pregação que Cristo Jesus chama Lázaro pelo nome, porque se ele chama e vem para fora, todos que estavam mortos reviveriam, pois grande era o poder e é o poder do Senhor. Por isso ele chama Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. E o que estava morto saiu com os pés e as mãos atadas, com faixas no rosto envolto num pano. E Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o ir. Só Cristo Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Só Cristo Jesus pode trazer vida àquilo que para você não tem mais jeito, aquilo que para você não tem mais saída, aquilo que para você já está morto, já se encontra em apodrecimento. Cristo Jesus pode realizar a saída. Cristo Jesus pode mudar a história da sua vida. Cristo Jesus pode te dar vida e te dar vida em abundante, pois a palavra do Senhor vai nos dizer que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quando encontramos a Cristo Jesus, Ele nos vivifica, Ele nos dá vida. Jesus pode trazer vida à sua vida. Jesus pode te trazer a vida e pode te dar uma vida nova. Jesus pode realizar em sua vida obras maiores, mas precisamos crer em Cristo Jesus e entregar verdadeiramente os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, e assim o mais Ele fará na minha e na sua vida. Creia no Senhor, creia em Cristo Jesus, creia em Jesus, pois Ele é aquele quem nos ressuscitará e nos levará para morar com Ele eternamente. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença.